o que envolve, né, aquilo que depois do capítulo 1, quando a gente viu a grande visão de Jesus glorificado nesse ambiente, né, do contexto romano, agora a gente tem a ideia onde é que é a chamada província da Ásia Romana, é a região onde estão as 7 igrejas, que hoje ali tudo é território da Turquia, né? Essa área da época dominada pelo Império Romano, mas de cultura e fala grega predominante, né? E aí dá para ver as 7 igrejas: Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Éfeso e Laodiceia, estão concentradas numa área não muito longe, né, da própria ilha de Patmos, que nós temos que o lugar mais próximo é Éfeso, que inclusive tinha o porto, né, que dali dá para ir para Patmos com uma certa rapidez. É importante ver, né, que João vai ter essa visão, né, que tem a ver com os 7 candeeiros ou candelabros com 7 estrelas, e a gente vai olhar isso com bastante detalhe na sequência, né? O que nós vemos lá? Quando vimos o capítulo 1, verso 20, diz lá o texto que esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, dos 7 candelabros. 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são 7 igrejas, né? Conforme a visão de Cristo Jesus glorioso, né? Dominando com poder, com a espada que sai da boca e com o domínio da situação das igrejas. Como a gente mencionou, né? 7 tem essa ideia de que Cristo está no domínio completo. Claro que é um número representativo, né? É interessante, como a gente chegou a mencionar, que o número 7 é um número peculiar, né? Aparece as 7 igrejas daí da região da Ásia Menor. O número aparece 54 vezes no Apocalipse, e a ideia é de algo completo, totalizado, e Jesus, então, está enviando carta a 7 igrejas escolhidas, e aí tem algumas pessoas que tentam fazer o que a gente pode chamar de diversas interpretações, né? Alguns vão dizer, não, as 7 igrejas são 7 igrejas locais que recebem a mensagem específica para elas. Num certo sentido, é verdade. Outras pessoas tentam fazer, talvez isso seja um estudo popular, mas isso é difícil se sustentar, que cada uma das igrejas representa uma época da história, como se fosse, né, um determinado período, mas isso não se encaixa muito bem. Na verdade, 7 igrejas são 7 tipos diferentes de igrejas que nós vamos sempre encontrar em todos os tempos, e as 7 igrejas, então, as cartas, elas são enviadas para que todas as igrejas tenham condição de avaliar como é que elas estão diante de Deus, né? Sempre se lembrando, né, que o foco do Apocalipse não é simplesmente falar do fim do mundo, é trazer consolo e esperança. Por isso, o livro vai falar do controle que Jesus tem sobre a igreja, e não Roma, porque parece que Roma domina tudo. Jesus, que é o rei e o Messias, ele tem o controle da história do mundo, não só do que está acontecendo com a igreja ou com aquilo que tem a ver com Israel e o povo judeu, mas a história toda. A perseguição desse mundo sem Deus e que acontece pela ação do diabo não tem condições de destruir a igreja. Os inimigos que perseguem a igreja vão ser vencidos e eles vão enfrentar o juízo de Deus, e no final a gente vai ver a realidade do reino que ficará aí com a igreja do Senhor. Então, quando a gente começa, né, a ler capítulo 2, né, observe que essas cartas elas têm um perfil bastante semelhante em todas elas, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva, né? É difícil a gente
dizer que o anjo da igreja é o pastor, muito improvável que isso seja o objetivo de João. Essas são as palavras daquele que tem 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Esse é o perfil interessante que aparece na relação às igrejas, sempre uma palavra de apreciação e uma palavra de repreensão. Então, Éfeso é questionada porque abandonou o primeiro amor, é convidada a lembrar de onde caiu, a se arrepender, praticar as primeiras obras. Se não se arrepender, tirarei o seu candelabro do seu lugar. E, no entanto, o que é importante é que eles odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio, um provável grupo herético e possivelmente também imoral. Aquele que tem ouvidos, ouça, frase que é sempre repetida, que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Olha lá, tá vendo? Lembra que eu mencionei que para entender Apocalipse você sempre tem que olhar Gênesis e Êxodo na mão. A árvore da vida que está no paraíso de Deus. Prossegue aí, fala agora do anjo da igreja de Esmirna, as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu, tornou a viver, e conhece as aflições, a pobreza, mas eles, na verdade, são ricos, e ele conhece a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas são sinagoga de Satanás. E ele avisa, né, a situação difícil lá, que eles vão sofrer uma ação do diabo que vai lançar alguns na prisão, uma perseguição durante 10 dias, provavelmente um número que significa um número específico completo, né? 10 é um número também importante, e é importante ver isso, né, de que o diabo está por trás daquilo que parece uma mera ação do Império Romano, e seja fiel até a morte, não quer dizer até ficar velhinho, significa fiel até quando tiver que enfrentar uma situação de morte. Quer dizer, quando a perseguição pode custar-lhe a vida, e você vai receber a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de modo algum vai sofrer a segunda morte, que aparece lá. Então, o que a gente vai ver? Nós temos um panorama das igrejas, né, que tem a ver com os diversos tipos de igreja que existiam no primeiro século e que são realidade em outras épocas também. Então, o sentido prático dessas cartas é a gente olhar o que nós temos ali e em que medida isso se aplica a nós. Então, há uma palavra de aprovação. Em Éfeso, a aprovação é que eles rejeitam o mal. É uma igreja perseverante e é uma igreja paciente. Qual é a reprovação? Eles já não são tão dedicados como no começo. Eles perderam o primeiro amor, tem que voltar atrás e estão envolvidos aí com a influência desses nicolaítas. Se acredita em um tal de Nicolau, que trouxe uma espécie de heresia, possivelmente envolvendo imoralidade, e que estava presente em Éfeso. Éfeso era um lugar bem complicado em termos religiosos. E a instrução é que eles se arrependessem, praticassem as primeiras obras, e olha só que coisa, a promessa árvore da vida, que a árvore da vida a gente tem no Gênesis, né? E ela vai retomar aqui no Apocalipse e depois lá no contexto da Nova Jerusalém. Quer dizer, é a plenitude da vida de Deus para aquele que, nesse contexto de perseguição, mantém a sua firmeza até chegar, né, ao ponto final. Observe que as promessas envolvem o elemento futuro de redenção. Esmirna tem riqueza espiritual, tem fidelidade,
eles vão sofrer, o diabo está agindo e vai colocar alguns na prisão. Esmirna é um caso raro que não tem reprovação. A instrução é que eles mantenham essa fidelidade, mesmo quando tiverem que enfrentar a morte. Porque essa é a questão, né? Se Jesus não volta e a gente está sofrendo o que a gente está sofrendo, isso vai até onde, né? E a questão é, fique firme até a morte, porque a plenitude da promessa divina se cumpre após a morte. E o que é importante, mesmo que você morra, você não vai morrer definitivamente. Não sofrerá a segunda morte, que é condenação eterna, que vai aparecer mais para frente. Pérgamo se fala de fidelidade e de fé firme, mas muita coisa de reprovação. Pérgamo é um lugar interessante. Esmirna hoje, por exemplo, não tem quase nada para a gente ver lá quando se visita. Éfeso é uma cidade monstruosa, impressionante. Se calcula que podia até chegar a 250 mil habitantes. O teatro de Éfeso cabe 25 mil pessoas. Tem 66 degraus. É um negócio assim impressionante. E é um grande desafio, tanto na época de Paulo, né, quando ele chega lá e passa um bom tempo na terceira viagem missionária, como também depois na época do apóstolo João, que vai ter na cidade o seu grande ponto, né, de apoio de expansão do evangelho. Éfeso é um centro de disseminação do evangelho. Pérgamo é um lugar um pouco mais distante, num lugar bem alto, elevado. Lá havia um altar, um templo, um altar gigante de Zeus, e é um lugar assim onde ficou muito marcado, né, por essa presença, digamos assim, do culto ao imperador e uma situação de idolatria muito intensa. Então, eles são aprovados por serem fiéis e terem fé firme, mas estão tolerando imoralidade, idolatria, heresia. Em Pérgamo está o trono de Satanás. É curioso, né? Provável referência a essa questão do lugar ser centro de adoração do imperador. Se menciona Balaão e Balaque, né? Que tem a ver com aquilo que aparece lá no livro de Números, né? Aquele caso quando Balaão é contratado por Balaque para amaldiçoar os israelitas, então eles estão numa certa situação semelhante no seu comprometimento da fé, e, de novo, os nicolaítas. É dito que eles devem se arrepender, e qual que é a promessa? Olha lá, livro de Êxodo aberto, maná escondido. Quer dizer, alimento pleno para a realidade futura que vem de Deus, e uma pedra com um novo nome. Por quê? Porque o nome tem a ver com a identidade do indivíduo. Vocês sabem que isso é tão importante, né, que a gente tem, por exemplo, a história de Jacó, né? Jacó luta com o anjo e ganha um novo nome, né? Porque ele define a sua identidade. Deus é conhecido por um nome. Nós fazemos as coisas em nome de Jesus. Então, em vez de ter uma coisa assim abstrata e teórica, o nome tem muito valor. O nome da pessoa está escrito no livro da vida. Então, a identidade plena daquele que chega na grande vitória diante de Deus recebe aí a pedra com o novo nome. Tiatira, que tem uma pequena ruína hoje, um lugar que fica numa praça central de uma cidade na Turquia. É muito bom que tem crescido ali as obras, o amor, o serviço, a fé e a perseverança, mas estão tolerando idolatria e imoralidade. Provavelmente o sentido de imoralidade aqui tem a ver com o comprometimento da fé. Nem sempre é uma imoralidade física, é a ideia de que você está traindo o seu compromisso. E aí aparece Jezabel. Claro que Jezabel aí não é literal, é figurativo, porque ela evoca, né, a Jezabel do Antigo Testamento. Eles devem se apegar com firmeza ao que tem, né? E olha lá, e a sua vitória é receber autoridade sobre as nações. Por que isso é importante?
Porque hoje você tem um contexto aqui, um império pagão que tem autoridade opressora sobre as nações. Quando chegar a redenção plena, o Cordeiro, Leão terá essa autoridade e aqueles que são seus redimidos também. Então, olhando aí, ó, veja o texto de Pérgamo, que a gente não vai ler todo, mas dá uma olhada, né? E aí na referência que fala do trono de Satanás, tá vendo? Provável referência à adoração do imperador. Até hoje dá para ver essas realidades do culto imperial ali, apesar que a maioria das coisas que tem lá já são da época de Trajano, que assume depois da época de João. E você não renunciou ao meu nome, né? A minha fiel testemunha Antipas foi morto onde Satanás habita, tá vendo? Por isso que é interessante que o Apocalipse ele é um tratado político subversivo, porque ele diz que o lugar onde o imperador é cultuado é o trono de Satanás. E se as pessoas entenderem isso no Império Romano, a coisa vai ser difícil. Aqueles que estão lá se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, né? E aí, o que aconteceu naquela época, eles se contaminaram com ídolos e imoralidade, o que está aqui sendo uma tentação semelhante nessa ocasião. E aí, a gente tem, né, a referência aos nicolaítas, né? E aí você vai ver, né, Deus vai dar o maná escondido, a pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que recebe. Tiatira, né? Dá uma olhada aí olha só, o Filho de Deus, lembrando da visão do capítulo 1, cujos olhos são como chama de fogo. Né? Quer dizer que vê tudo, e pés como bronze reluzente, que evoca o seu poder. Deus conhece as obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança, mas eles estão tolerando Jezabel, nome que tem a ver com a Jezabel do Antigo Testamento, né? Mas é só simbólico, e ela induz meus servos à imoralidade sexual, comer alimentos sacrificados a ídolos, que é um envolvimento com heresia e idolatria, não necessariamente imoralidade literal. Deveriam ter arrependido, mas isso não aconteceu, né? E trarei sofrimento aos que cometem adultério com ela. Matarei os filhos dessa mulher. Como assim? Filhos são discípulos de uma doutrina falsa. E como a igreja é vista como noiva de Cristo, como esposa do Senhor, esse envolvimento com a mentira e o erro é chamado de adultério, e quem segue são os filhos dessa mulher adúltera. E, portanto, o juízo virá e todos saberão que eu retribuo cada um segundo as suas obras. Em Tiatira tem aqueles que, diz o texto, né, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam os profundos segredos de Satanás. Provável referência a essa coisa de doutrina falsa ligada a mistérios, a coisa iniciática, uma coisa que existia tanto nos cultos de mistério da região, como também naquelas tendências de perfil gnóstico desse mundo antigo, né? Então, eles deveriam se apegar àquilo que eles tinham com firmeza. Quem vence vai ter autoridade sobre as nações, e aí vem a citação, né? Que o Messias, Jesus, governará as nações com cetro de ferro e as despedaçarás com um vaso de barro. Tirada do Salmo 2, que é o Salmo messiânico, quando fala do futuro do governo do rei Davídico, que é o Messias, que é Jesus. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, lhe darei a estrela da manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí a gente vê o gráfico aí da sequência, né? Vimos Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, e aí a gente vai ver as outras igrejas na sequência, né? O que a gente destaca aí, né? Que Jesus aqui é destacado como quem tem a onisciência que Deus tem.
Por que que isso é importante? Porque nesse contexto as pessoas estão temerosas, eles estão sofrendo, eles temem que talvez Deus não esteja de fato no controle da situação. O foco envolve a batalha contra o mal, já que eles estão sendo perseguidos, sofrendo e têm uma ação espiritual perversa, e a chamada é uma chamada para a prática da fé. Então, vocês olhem o que vocês estão fazendo, quem está errado, se arrependa e volte atrás, e o cuidado é, vocês não devem ser reprovados. Então, preste atenção, porque esse é o desafio que aparece nesse cenário. Aí a gente prossegue aí, na sequência, para o capítulo 3, e chegamos ao anjo da igreja de Sardes, e olha lá, as palavras de quem tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos de Deus é uma referência à ação completa do Espírito de Deus. E as 7 estrelas, claro, referência ao que nós já vimos anteriormente, diz respeito às igrejas. Você tem fama de estar vivo, mas está morto, e é chamado a obedecer e arrepender. Se não fizer isto, o Senhor virá como ladrão, e sem que eles possam saber quando isso vai acontecer, esses que não tiveram as suas obras perfeitas e estão quase morrendo. Sardes é interessante, você ainda tem restos ali. É interessante que o grande templo de Diana, a Ártemis dos Efésios, foi totalmente destruído, você não acha nada. O templo era gigantesco, tinha 127 colunas, com 20 metros de altura. Você não faz ideia o que Paulo encontrou lá. Lá não foi achado, mas em Sardes foi achado o templo de Diana. É um negócio absurdo de gigante, impressionante demais, tudo que envolvia isso. E lá eles encontraram muitas coisas da época, né? Inclusive em Sardes, lá encontraram uma ruína de uma das maiores sinagogas antigas já encontradas, muitas lojas, o lugar, um ginásio gigante da época romana, né? E lá em Sardes, alguns não tinham contaminado as suas vestes, vão andar de vestes brancas, né? E o vencedor será vestido de branco, e olha lá, jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Vocês conhecem o livro da vida do Apocalipse, né? Mas, na verdade, ele aparece pela primeira vez no livro de Êxodo. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos, quem tem espírito, ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Depois vem Filadélfia, né, que também é uma igreja elogiada, né? Aquele que aparece descrito tem a chave de Davi, porque Jesus é o Messias, o rei davídico, e portanto ele abre e fecha, e ninguém pode interferir nisso. O Senhor conhece as obras, colocou ali uma porta aberta que ninguém pode fechar, e eles aqui são vistos como aqueles que guardaram a minha palavra e não negou o meu nome. Mas veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Quer dizer, ou são judaizantes que estão tentando fazer com que essas pessoas se voltem para algum tipo de caminho que o perfil farisaico e rabínico exigia, né? Ou são pessoas que estão cometendo erros análogos a essas pessoas. Por isso diz que eles são mentirosos. Eles devem, né, vão acabar reconhecendo que eles são do Senhor, e aí que vem uma coisa que gera bastante discussão, né? Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Então, por causa disso, é que algumas pessoas levantaram a ideia de que a igreja de Filadélfia é a igreja que antecede o momento da grande tribulação, tentando encaixar isso no eixo da história. Mas o argumento não é forte o suficiente. É claro que a tribulação, o sofrimento intenso continuou na igreja primitiva, e a igreja de Filadélfia a gente não tem quase nada lá do período da época
do Novo Testamento. E aqui se fala de uma preservação, né, que eles tiveram dessa provação que atinge lá. Muitas vezes Deus guarda da provação, às vezes ele guarda na provação. Venho em breve, expressão muito repetida, né? Guarde para que ninguém tome a sua coroa, o vencedor será uma coluna no santuário do meu Deus. Interessante isso, né? Essa ideia de que o santuário agora envolve as pessoas que fazem parte da comunidade da fé. A própria Nova Jerusalém, no final, tem a ver com a realidade da própria igreja, né? E eles vão ser parte, né, do santuário, já que Deus habita no meio do seu povo. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Falando dessa comunidade redimida, né? E olha lá, essa Nova Jerusalém desce dos céus. Já reparou isso, né? Que em vez de as pessoas subirem para o céu, a Nova Jerusalém é que desce. E também escreverei nele meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E finalmente vem Laodiceia. E, aliás, dos lugares que existem hoje lá, é um dos mais impressionantes para a gente visitar. De fato, você vai ver o que era um lugar que desenvolveu riqueza. Laodiceia é uma cidade que fica pertinho de Hierápolis. Hierápolis é citada em Colossenses, capítulo 4, verso 13. E a palavra quer dizer, né, cidade sagrada, cidade do templo. E ali se tornou um lugar onde, quem já viu, que talvez alguns de vocês visitaram, outros não, onde estão aquelas famosas piscinas de algodão da Turquia, lugar chamado Pamukkale. Cidade do lado é Hierápolis e pertinho dali está Laodiceia. Inclusive, Laodiceia foi feita muita escavação nos últimos anos. Cresceu, ampliou muito. Eles acharam uma igreja basílica bizantina grande, acharam 2 teatros, a cidade tinha ruas enormes. Vocês, no material que eu mandei aí, em PDF, tem uma foto bonita da rua principal de Laodiceia. E Laodiceia está perto do lugar de água quente, que tem bem ali, exatamente onde tem essas piscinas de algodão. Só que lá embaixo, no vale, tem o Rio Gelado, que é o Rio Lico, né, da região que é perto de Colosso, inclusive, né? Que é um lugar que até hoje não foi nem escavado. Muito surpresa, talvez, vamos ter quando isso acontecer. Qual é o problema? Eles não são nem frios nem quentes. Por isso é morno. Então, o Senhor está a ponto de vomitar, né, da boca. Eu estou rico, eles diziam, adquirir riqueza, não preciso de nada, mas não reconhece que eles são, de fato, miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e estão sem roupa, sem nada. E aí, a cidade se vangloriava de muita coisa, e como eles se acham ricos, o conselho é: você tem que comprar o ouro verdadeiro de mim, aí você vai se tornar rico. Compre roupas brancas para vestir-se da sua vergonhosa nudez, porque eles se achavam luxuosos. E ali naquela região tinha um colírio que era usado para tratamento dos olhos, né? E aí o texto exatamente diz: compre o colírio para ungir os olhos, porque eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, arrependa-se, né? Olha que interessante, a gente usa muito esse versículo para fazer evangelização, né? Eis que eu estou à porta e bato, que alguém ouve a minha voz, tal. Mas isso é dito para a igreja de Laodiceia, uma igreja apóstata, que o Senhor bate a porta para eles que ouvirem, ouçam a voz, abram, e aí ele entra e ceia e com eles, trazendo eles de volta. Quem vencer terá o direito de sentar comigo no meu trono. Para quem se acha, né, importante, né? Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai no trono. Quem tem ouvido, ouça o Espírito da igreja. Então, o que nós vamos encontrar? 7 cartas com 7 candelabros, que são aí as menorás, que vem lá de Êxodo. Jesus está no meio da igreja. Jesus mostra poder e juízo às 7 igrejas antes de mostrar isso ao mundo, né? De mostrar, digamos, o poder e o juízo, quer dizer, primeiro ele age no meio do seu povo,
As cartas têm sempre um jeito claro, literário, apresentação, aprovação, reprovação e promessa. E a gente encontra aprovadas Esmirna e Filadélfia, tá vendo? Desde os tempos mais antigos, os aprovados completos, né? É pouca gente, né? Não passa muito. É mais difícil que a lista do ITA aí, pouca gente. Aprovação e reprovação pega Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, e Laodiceia, que literalmente significa justiça do povo, é só reprovação, que é a última igreja, mostrando os diferentes perfis de igreja que pode se encaixar em diversos contextos diferentes. O texto vai enfatizar nitidamente, né, que é importante nessas cartas saber de fato quem é Cristo Jesus, mostrar que ele conhece cada igreja, ele é que dá aprovação e todo mundo que aceitar a palavra vai ter uma promessa para esse que é chamado de vencedor. Vamos ver o resumo dessas outras igrejas, depois de termos visto Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, que a gente já mencionou, vamos ver as próximas. Nós temos a igreja de Sardes, poucos fiéis, quase morta, muito ruim Sardes. Arrependa-se, fortaleça o que está para morrer, fortaleça o que está para morrer. Será vestido de branco, será honrado, o nome não vai ser apagado. Filadélfia é a outra que não tem reprovação, porque é perseverante, guardou a palavra, não negou o nome e enfrentou o que é chamado de sinagoga de Satanás. Retenha para não perder a coroa, será a coluna do santuário de Deus, receberá o nome de Deus, o novo nome de Cristo da Nova Jerusalém. De novo, você tem uma nova identidade que vem dessa relação que nós temos com Deus em Cristo. Né? Porque Deus tem vários nomes, porque os nomes indicam elementos do caráter divino que se revelam em função daquilo que Deus está fazendo. Laodiceia não tem nenhuma aprovação, né? É morna e arrogante, e é pedido que eles comprem do Senhor tudo, ouro, colírio, abram a porta e sejam firmes e diligentes, arrependam-se, e se fizerem isso, sentará no trono de Deus com Cristo, que haverá de reinar de maneira permanentemente. O que a gente tem aí? Né? Algumas lições. Muito importante ter a visão clara de quem é Jesus, que às vezes até mesmo em igrejas hoje, tem gente que não entende, Jesus é um grande sábio, né? Uma espécie de Buda do Oriente Médio, né? Jesus é um líder político, Che Guevara de Israel, né? Então, Jesus é isso, não, ele é o Senhor da igreja, Senhor da vida e da morte, da justiça, onisciente, divino. É o Senhor que é Rei, Santo e verdadeiro, Senhor da revelação e da criação. Essa identificação é muito importante e ela aparece com esse destaque aí no contexto das cartas. Ele tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro, né, mostrando que ele tem todo o domínio sobre a realidade da igreja. Ele é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Ele tem a espada afiada de 2 gumes, é o Filho de Deus, os olhos dele são chama de fogo, os pés bronze reluzente, tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, quando você olha a descrição de Cristo Jesus, não tem o que você não possa incluir de todos os predicados que mostram o seu poder, o seu domínio sobre o tempo, sobre o espaço, a sua divindade e o seu cuidado pela igreja. Isso é importante porque, apesar da igreja hoje, em vários lugares do mundo, sofrer intensamente, isso não quer dizer que Deus está distante e que o Senhor não sabe o que está acontecendo. Por isso, o texto enfatiza a onisciência de Deus. Quer dizer, diante de uma hostilidade, a pessoa pode desanimar, inclusive se desviar. Então, a ordem é: não desanime por causa do que vocês estão passando, não pratique o mal, como algumas igrejas estão fazendo, não seja hipócrita e não perca a esperança. Porque esse é o cenário que se abate quando
de alguma maneira a gente acaba sendo prejudicado por alguma coisa que envolve essa relação. A batalha que encontramos, Apocalipse é uma literatura que sempre é dualista, não tem meio termo. Ou é de Deus ou é do diabo, ou é do bem ou é do mal, ou está envolvido com Cristo ou é contra Cristo. No Apocalipse é o desfecho, né? Então, o que a gente vê? Todos os elementos perversos do passado da história de Israel importantes aparecem aqui. Jezabel, Balaão e Balaque. A referência clara à ação direta do diabo, aquela reunião religiosa ante Deus, que é a sinagoga de Satanás e os nicolaítas. Então, por que nós estamos de fato enfrentando uma batalha contra o mal? A lição é, não dá para brincar de ser cristão, não dá para achar que a coisa não tem realmente importância e a situação não é séria. A gente é convidado à prática da fé. O que o Senhor diz? Eu conheço as suas obras. E nesse caminho, isso envolve obras que têm a ver com amor, com sofrimento, serviço, fidelidade, verdade, santidade, fervor e paciência. Quer dizer, Deus está vendo, o Senhor tem consciência disso. A pessoa não pode desanimar por causa das experiências problemáticas e negativas, né? Cuidado para não ser reprovado, porque você precisa ser verdadeiro. Tem muito cristianismo falso. A gente é chamado a ser autêntico. Qual é o problema da Odisseia? Eles não são nem coisa, né? Já viu, né? Tomar gato por lebre, né? Como mostra a foto aí. Então é mais ou menos aí cristão que não é cristão mesmo, né? Você é morno, não é frio nem quente. Então, até o texto diz, até era melhor que fosse frio de uma vez, porque se você está nessa situação, você vai ser vomitado da minha boca, vai ser rejeitado completamente. É um caso de que, nesse contexto apocalíptico, você não tem como ficar em cima do muro, no meio do caminho. Ou você assume sua posição diante de Cristo, ou você não vai ser aprovado. E, portanto, uma das coisas muito valiosas é que a gente sempre precisa voltar atrás naquilo que está errado. Por isso a gente é chamado ao arrependimento, né? Igreja não é só lugar de reunião, igreja não é só o ambiente onde a gente aprende, igreja é lugar de realinhamento da vida. 4 vezes arrependa-se aparece. Éfeso, Pérgamo, Sardes e Laodiceia. É a ênfase que aparece aí e tem destaque, né, para a gente sair do erro, da culpa, do desespero para um arrependimento, confissão, perdão, purificação, uma renovação de vida. Aí cabe a cada um de nós, né, olhar para a nossa vida e ver em cada igreja onde é que a gente precisa fazer mudanças, né? Muitas igrejas, historicamente, sempre tinham no culto um momento assim de contrição, né? Um momento de avaliação da vida, do coração. E para a gente não caminhar sem entender que, na verdade, estamos olhando para o futuro e para a eternidade. Quem olha para o momento que eles estão enfrentando, certamente vai ter desespero, aborrecimento, porque a coisa está difícil. Mas, no final das contas, nós vamos nos encontrar na eternidade. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Então, apesar de Roma, apesar do mundo de hoje, apesar do poderio americano, apesar da centralidade e da força da Europa, apesar da força da China, apesar do petróleo árabe muçulmano, apesar dos diversos poderes que existem no mundo, vai chegar a hora em que ele vai governar as nações com cetro de ferro e vai despedaçar, quer dizer, quebrar toda oposição e resistência como quem quebra um vaso de barro. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu pai, também lhe darei a estrela da manhã, mostrando a realidade do poder que pertence a Cristo. Por que as pessoas se comprometem, se corrompem? Porque elas negociam com um poder.
quer seja um poder de posição, poder financeiro, poder de algum outro tipo, e aí o texto diz, olha, quem tem o poder final é ele, então não vale a pena negociar errado, porque a gente tem que viver a vida com o foco da eternidade. Por isso, o foco é aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que é a advertência que esse capítulo trata daquilo que nós vamos ver lá diante do trono, né? O que vai aparecer? Quando a gente chega no capítulo 4, a escola pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, amém, irmãos? Todo mundo anotou aí? Acredita, enfatiza que aqui nós estamos no contexto em que haveria o arrebatamento da igreja para começar a grande tribulação. No contexto do Apocalipse, o que a gente está vendo? Essa comunidade passando pelo que está passando e eles querem entender o que está acontecendo. Então, nós vamos ver algumas coisas. Aparece uma porta nos céus, um trono nos céus, 24 anciãos e 4 animais. Que coisa interessante. Depois dessas coisas, olhei diante de mim, estava a porta do céu, a voz que falava comigo, né, no princípio, tinha como trombeta, disse, suba para cá, e mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Suba para cá, o pessoal tenta ligar com o arrebatamento. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e ali estava um trono no céu, nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. As visões são espetaculares, né? E aí, que aparece ao redor do qual estavam outros 24 tronos, em torno desse trono central, com 24 anciãos. Todos vestidos de branco, com coroa de ouro na cabeça, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Lâmpadas que nos lembram da menorá, né? E 7 Espíritos que já foram mencionados. E havia ali algo parecido com um mar de vidro, uau, claro como cristal. Com essa visão extraordinária, ela vai nos revelar o quê aqui, né? O que a gente vê? Por que vai aparecer a porta no céu? A ideia é a seguinte, vocês estão vendo as coisas do jeito que está aparecendo para vocês, mas vocês precisam ver agora do ponto de vista de Deus. A porta nos céus vai revelar o que está acontecendo que vocês não conseguem enxergar agora. E quando essa porta é aberta, aparece então o trono para mostrar que, na verdade, quem está reinando não é o imperador de Roma, quem reina é quem está no trono, e junto ao trono tem 24 anciãos. Por que 24? Porque 24 é 12 mais 12. E você tem uma referência aos 12 apóstolos, e você tem referência às 12 tribos de Israel. Provável referência ao fato de que Deus tem o número 12 no que diz respeito àqueles que envolvem o que aconteceu no Antigo Testamento, e tem os 12 agora no contexto do Novo Testamento. E aí você tem, né, como a gente viu aí, né, eles têm coroas e tal, e de repente do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, isso evoca o quê? Lembra do Sinai, quando Deus aparece, né, essa manifestação poderosa, as lâmpadas têm a ver com a menorá, livro de Êxodo, e aí tem um mar de vidro claro como um cristal. Que mar de vidro? E esse mar de vidro, ele evoca a bacia de bronze, que, aliás, a bacia de bronze aparece no tabernáculo mexicano. No templo, esse bacia de bronze ou pia de cobre vai virar o mar de touros. Isso quer dizer que a linguagem do Apocalipse, que tem a ver com essa situação de que Deus habita no meio do seu povo por meio do Messias vencedor, ela tem no seu elemento a lembrança daquilo que envolve a realidade que nós encontramos no tabernáculo e depois no templo. Por isso, o mar de vidro
tem a ver com a questão da bacia de bronze. Aí você tem uma reprodução daquele que foi o templo de Salomão, né? Porque o tabernáculo foi no deserto, né? Depois, quando o povo chega na terra, eles permanecem um tempo com o tabernáculo em Siló, e depois o templo é construído por Salomão, conforme 1 Reis 6, verso 1, né? No ano 4 do seu reinado, no ano 966 a.C., e lá você vai ver o mar de touros que evoca exatamente essa situação. E aí, no centro, ao redor do trono, havia, olha que coisa interessante, 4 seres viventes cobertos de olhos na frente e atrás. Esse negócio de cobertos de olhos na frente e atrás evoca a ideia de onisciência. E esses seres são que tipo de ser? Primeiro parece um leão, parece que nós estamos no zoológico aqui, né? O outro boi, o outro rosto de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um tinha 6 asas, era cheio de olhos ao redor, como por baixo das asas, e eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esse Santo, Santo, Santo é o Senhor lembra de Isaías 6, né? E por que que os bichos aparecem aqui? Porque o leão é o bicho, é o animal mais poderoso das feras, dos animais selvagens. O boi é o animal mais emblemático e poderoso do gado, dos animais que vivem no contexto do rebanho doméstico. O homem coroa da criação, e das aves, a águia é a mais poderosa. Cada um deles é emblemático para evocar o quê? Que o poder de Deus, ou melhor, o poder de Cristo Jesus que reina no trono, evoca o domínio sobre a criação. Isso é interessante quando você lê, por exemplo, Salmo 104 e 105, lado a lado, um enfatiza o poder de Deus sobre tudo que foi criado e depois o poder de Deus sobre a história. Então, Deus é onisciente, Ele é o Senhor de tudo, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, e aí vem a novidade, que era, que é e que será. Será não, que há de vir. Porque esse ser divino envolve o ser de Deus em ação. Por isso que se enfatiza não simplesmente que ele será, mas que ele há de vir, por causa desse fato de que Deus, muito mais do que simplesmente ser, é um Deus que age na história e se fala da futura vinda de Cristo. E essas visões do homem, da águia, do leão e do boi, elas evocam o livro de Ezequiel, que é um livro que tem essa transição entre a profecia e o tipo de literatura apocalíptica. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono, que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Quer dizer, toda a realidade da redenção que acontece no Antigo e no Novo Testamento celebram e glorificam e adoram aquele que é o rei que está sentado no trono, que é Jesus, o Senhor. E olha que coisa bonita, eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, celebra-se, né, a realidade do Senhor como Senhor da criação, né? Você percebe que isso enche de força, de energia, de alegria e de confiança para enfrentar esse momento. Aí o que a gente entende, então? A porta dos céus é a revelação divina, não se pode enxergar as coisas do ponto de vista meramente do que a gente está vendo agora. O trono dos céus mostra a realidade de Deus, de Cristo Jesus como Rei glorioso. Os 24 anciãos que reinam com Cristo tem a ver com os 12 tribos e 12 apóstolos, e os 4 animais, a criação, para dar essa ideia do Apocalipse que tem a ver com esse entendimento do que significa o Senhor no seu domínio completo do tempo e do espaço.
a visão de Ezequiel, né? Para a gente não esquecer aí, o leão, o mais poderoso animal, o homem, claro, a coroa da criação, o boi, o maior dos rebanhos, e a águia, a ave mais forte, né? E nesse contexto, a visão do trono vai nos mostrar a sequência no Apocalipse 5. Lá, o texto continua e vai mostrar um livro com 7 selos, o leão de Judá, a raiz de Davi, e o cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Quando a gente entra, o que aparece? Eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, porque isso é um pergaminho antigo. E esse pergaminho escrito de ambos os lados, selado com 7 selos, né? Aquele rolo e que tinha, né, um lacre, selo, que tinha que ser quebrado para alguém abrir, quando você recebia um comunicado oficial de alguém, especialmente usado por autoridades, até mesmo pelo rei, né? E um anjo poderoso é visto proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? A questão é, esse pergaminho, esse rolo que representa uma mensagem especial, tem a ver com qual é o sentido da história. Como é que a gente entende a realidade que transcorre, porque parece não ter sentido. Roma está dominando, a gente está morrendo, Cristo não voltou, como é que se entende as coisas, né? E aí, quem é digno de dar essa interpretação? E não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, nem olhar para ele. E João chorava muito, porque não encontrou ninguém que pudesse dar sentido, digno de abrir o livro e olhar para ele. E aí, nessa hora, um dos anciãos disse: não chorem, eis que o leão da tribo de Judá, quer dizer, o elemento, aquele que é o mais importante de Judá. Isso é curioso, né? Porque esse pessoal que é pagão precisa demorar um pouco para entender o que é esse negócio de Judá, né? A raiz de Davi, falando da questão de Jesus como rei, né? Ele venceu para abrir o livro dos seus 7 selos. Depois dessa ideia de que Jesus tem a ver com Judá e com Davi, e ele é o rei judeu esperado, ele vê um cordeiro. Interessante, porque cordeiro e leão totalmente diferentes. E para mostrar que esse Jesus venceu, esse cordeiro parecia ter estado morto, porque achavam que a morte tinha vencido, mas ele está em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes que invocam a criação e pelos anciãos, que tem a ver com a redenção da história. Ele tinha 7 chifres, chifre tem a ideia de força, de poder, e 7 olhos, que é a ideia de onisciência, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita, que ele estava sentado no trono, e quando isso acontece, ao receber os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, taças cheias de incenso, olha que coisa, que são as orações dos santos. Quer dizer, nesse ambiente de sofrimento, de luta, os santos desesperados orando, talvez imaginando que as orações nunca tivessem recebido atenção, elas chegam lá como taça de ouro, cheia de perfume. E, além disso, eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos. Por quê? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Comprar é a ideia daquele que vai lá no mercado de escravos e compra aquele que está sendo vendido. E quem domina o mundo? Quem é o rei de toda tribo, língua, povo e nação? Você sabe que os romanos, inclusive, chegaram até a enfrentar os chineses, né? E eles foram longe demais, eles venceram os persas, chegaram na beira da Índia, e houve conflitos com as tropas chinesas mais orientais aí, nos tempos aí do início da era cristã, e aí eles se achavam donos de tudo. E o que acontece, na verdade, Cristo Jesus é que tem esse poder universal de reunir
mundo, de tudo quanto é tribo, povo, língua e nação. Você imagina como esse livro vai deixar apavorado uma pessoa do domínio do império, do poder do romano. Por quê? Porque tu os constituísse reino e sacerdotes. Da onde vem essa linguagem? Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Porque Israel, que é libertado do Egito, é chamado para ser um reino e um reino de sacerdotes. Reino que traz de volta a ideia de que Deus é rei, e sacerdote porque faz a mediação para apresentar os seres humanos diante do Deus único e verdadeiro. Israel tinha essa função, e essa comunidade desse povo de Deus agora tem a mesma função. Eles são reinos sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Que linguagem forte. Então olhei, e aí eu vi a voz de muitos anjos, milhares de milhões de deles. Estavam rodeando o trono, bem como os seres viventes, assim, cantavam em alta voz. Quer dizer, se a adoração vai envolver toda a história, se a adoração vai envolver toda a natureza, se os animais vão fazer parte do coral, juntamente com os redimidos da história, eles cantam digno ao Cordeiro que foi morto para receber poder, e isso agora inclui o mundo espiritual, os anjos, milhões, e vão dizer que digno é o Cordeiro que foi morto para receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, e não Roma. E depois eu vi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, na referência ao Pai e ao Filho, seja o louvor, a honra, a glória. Você percebe que esse texto que a gente conhece e canta, ele vem assim, uau, no desfecho dessa revelação de quem é o Senhor. A ele seja o louvor, honra, glória e poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, os anciãos prostraram-se e o adoraram, reconhecendo isso, porque se revela a grande raiz de Davi. Dá uma olhada aí no Cordeiro, com 7 olhos e com chifres, né? A gente pode ver aí os chifres como sinal de poder. Olha o que é o rolo, o pergaminho com selos do mundo antigo. E também o chifre é poder, o olhos é onisciência. E a gente vê algumas lições práticas para a gente. Qual é o problema desse povo? Eles não sabem o que vai acontecer. Resposta do Apocalipse: o futuro está na mão de Deus. Como é que a gente sabe? Abre-se uma porta no céu. Para quê? Para revelar para nós qual é a visão que Deus tem daquilo que acontece com a igreja no Império Romano. Qual é o lugar da palavra de Deus na nossa vida? A gente vê as coisas por que diretriz? Diretriz particular, diretriz dos outros, de acordo com o que as notícias nos apresentam, ou conforme o pensador não sei quem. A diretriz vem do que Deus revela. Qual é o nosso interesse real em conhecer o que Deus revelou? A porta aberta no céu é para trazer a visão que Deus tem da realidade. Por isso ela é tão importante. Qual é o problema? A gente não sabe quem manda. Quem é que reina? É Roma mesmo? É o imperador? São aqueles que têm dinheiro? Não. São os donos da religião em Israel? Considere o Senhor rei de fato. Isso tem o objetivo de trazer alegria, esperança, de influenciar o modo de vida daqueles que participam dessa realidade. O domínio sobre a criação. Impressionante isso. A gente não pensa muito sobre isso, mas a Bíblia fala de uma redenção não só de levar a alma para o céu, mas de atingir toda a criação. Por isso é impressionante que a gente vê tanto esse negócio de envolver todos os animais presentes. Aquela ideia de Romanos que a criação, né, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Essa redenção é uma redenção que atinge tempo e espaço e atinge toda a criação. Não é que Deus vai destruir tudo e fazer só um monte de fumacinha flutuante para jogar numa realidade lá em cima e abandonar o universo e acabar com nada, destruindo tudo aquilo que a gente aprendeu na área de física e astrofísica. Não é bem assim. Então, atinge toda a criação. E nesse cenário,
Deus é o Senhor da história. É o Deus que age na minha vida, é o Deus que agiu no Antigo Testamento, em toda a história, ele é revelado assim no Apocalipse. Por isso os 24 anciãos. Por isso, lembrança do que aconteceu em Êxodo. Porque o Deus que está agindo agora na vida da igreja e que está prometendo que vai acontecer no futuro é o mesmo Deus que agiu na história e traz essa história de volta para a nossa memória e inspiração. Nesse cenário, o Cordeiro venceu. O Cordeiro que parecia estar morto, o leão, símbolo de força, o Cordeiro, símbolo do sacrifício. O problema maior, minha dívida, os meus pecados estão perdoados porque o Cordeiro foi morto e venceu e agora ele reina, está de pé no trono, junto com aquele que está sentado no trono. Eu tenho a certeza da vitória, não só externa, mas interna da minha vida que está resolvida. E a gente tem a promessa de reinar com ele. Isso, imagina aquele pessoal escravizado, sofrendo, numa situação terrível, eles reconhecem que ele é rei, pois todo mundo lança as suas coroas diante do trono. E eles são chamados para ser reino e sacerdotes para o nosso Deus e vão reinar sobre a terra. Né? Interessante isso. Até no Sermão do Monte você tem essa ideia, né? Claro, de que aqueles que estão no reino vão herdar a terra. Algo que tem a ver com essa redenção futura plena. Portanto, quando a gente lê o Apocalipse, não é para adivinhar qual é o tamanho dos sapatos do anticristo, não é para ficar apavorado para ver o que a gente vai vender porque o fim do mundo vai chegar, não é para sair correndo e se escondendo. Na Bíblia, quando a gente lê, é hora de adoração. Então, o capítulo termina dizendo que aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. O estudo da escatologia provoca adoração, e adoração efusiva e comemorativa extremamente